Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 7 de março. Agora na Espanha, 22 horas e 21 minutos. No Brasil, 18 e 21 da tarde. Gente, a BTC aqui no diário está ameaçando romper para baixo a nossa cunha triangular. A gente perdeu o fundo de 3 de março, que estava em 21.971. Hoje a gente já bateu 21.927. 971 ficou ascendente em relação a 21.927, ou seja, perdemos o fundo do dia 3 de março. O que está segurando a BTC aqui no diário é o corpo real de hoje ainda, que não avançou para baixo da aresta inferior. Na banda de VWAP mensal, a gente está ameaçando aqui esgarçar a lower. No gráfico de 4 horas, a nossa reguinha está esgarçando as lowers. Vocês vejam que até agora a gente já chegou a transitar por baixo da última lower. Aquele silêncio que precede um esporro acabou explodindo para baixo. O discurso do Jerome Powell balançou os mercados. Nasdaq nesse momento tombando menos 1,25%. A BTC, na minha leitura, está resiliente, está caindo só menos 1,77%. A gente há de convir que em condições normais, temperatura e pressão, a BTC facilmente tombaria 10% ou mais. O que está acontecendo, gente, é que o discurso do Jerome Powell balançou os mercados, mas alguns analistas admitem que não há muito espaço para o Jerome Powell disse que o target final da taxa básica de juros pode avançar e eventualmente ele pode até acelerar. Ele pode no próximo aumento, na próxima reunião do board, definir um aumento acima de 0,25%, eventualmente voltar para 0,5% ou até 0,75%, mas tem um problema no meio do caminho, que são os republicanos controlando a Câmara Federal norte-americana. O serviço da dívida pública norte-americana pode eventualmente ficar inviabilizado, já que se os republicanos não aumentarem o teto da dívida, a administração federal norte-americana entraria em default e o fato de boa parte do orçamento ficar destinada ao pagamento de juros também não agrada. O Jerome Powell hoje conheceu a dura realidade que é associar políticas macroeconômicas com a conformidade da realidade dos políticos que representam a sociedade norte-americana. Teve senador questionando ele se era razoável aumentar as taxas de juros em 5, 6 ou até 7% ao ano depois de ter impresso 13 trilhões de dólares. Se isso não era uma tentativa de enganar não só os congressistas, mas também a sociedade. Porque é óbvio que a origem dessa inflação não tem relação com as taxas de juros, tem relação com o colapso na cadeia de suprimentos, tem relação com o supply chain, a quantidade de divisas em circulação, não tem relação direta com a taxa básica de juros. E é por isso que tem muito congressista e analistas também desconfiando que o Jerome Powell eventualmente talvez esteja enxugando gelo. No intraday, a BTC fechou todos os sinais do lucro, aqui bateu na lower, a gente ofertou os sinais nesse momento, voltou para VWAP e foi lucro no bolso dos assinantes. Agora a gente está novamente testando as lowers, agora demos uma agulhada há poucos minutos atrás em 91.943, ou seja, a gente segue esgarçando as lowers. Vocês podem ter certeza que o mercado está digerindo e, eventualmente, se o Jerome Powell der qualquer sinal no sentido de que as taxas básicas de juros vão ficar nesse patamar ou que o viés não vai ser tão hawkish assim, o mercado financeiro vai explodir e numa valorização provavelmente espasmódica, mas o fato é que agora o mercado está digerindo o que ele falou, o mundo cripto também está sentindo, mas o fato é que os congressistas não são idiotas. Não faz sentido fazer com que a taxa básica de juros exploda depois de ter impresso
13 trilhões de dólares, e foi sobre isso que ele foi questionado, e é sobre isso que ele não tinha respostas. A inflação norte-americana não tem origem, não tem relação direta com o estopim dessa pressão inflacionária, tem mais relação com a quantidade de divisas em circulação, com o colapso na cadeia de suprimento, e menos relação com o percentual da taxa básica de juros. Vamos ver como o mercado vai digerir toda essa profusão de declarações que o Jerome Powell deu, inclusive sobre o mundo cripto. Na seara fática relativa ao mundo cripto, a Binance atualizou o seu relatório de prova de reserva e acrescentou 11 novos tokens, colocou até Dogecoin na sua prova de reserva. E o desenvolvedor do Tornado Cash, que foi acusado criminalmente pelo Departamento de Justiça norte-americano, já que o misturador Tornado Cash é um protocolo, um código aberto, um programa de computador que mistura criptoativos, impedindo os reguladores de saberem a origem dos criptoativos. Ele admitiu que pode criar uma sequência de um novo misturador amigável aos reguladores. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A Casa Branca afirmou que está ciente da situação do banco Silvergate, que é um banco crypto-friendly, que tinha muita relação com a FTX, e que está acompanhando de perto esse imbróglio envolvendo reguladores, instituições financeiras amigáveis às corporações criptos e a regulamentação da atividade cripto como um todo. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Jerome Powell, a principal notícia na Bloomberg, afirmou que o target final da taxa básica de juros pode ficar aumentado, né? O alvo final pode ir eventualmente até para 7% ao ano, e que eventualmente eles podem inclusive acelerar o ritmo de aumento. O ritmo de aumento nesse momento é de 0,25% a cada reunião do Fed. Eles podem aumentar para 0,5%, ou na última reunião eles definiram 0,25%. E o prognóstico ficou nesse sentido de 0,25, mas eventualmente pode ficar no radar um aumento de 0,5 ponto ou até 0,75. O problema todo é que existe um bode na sala, que são os republicanos, que podem não aumentar o teto da dívida, por exemplo. A certeza de que o sol vai nascer todo dia nem deixa o Wall Street raciocinar sobre a possibilidade da administração federal norte-americana entrar em default e o teto da dívida eventualmente não ser aumentado e não ter dinheiro nem para pagar os juros da dívida. Tudo isso está no radar. O Jerome Powell hoje conheceu a dura realidade que é associar a política às definições macroeconômicas. Enfim, vamos ver como tudo isso vai ser digerido. O Wall Street agora teme um aumento na taxa, no target final e eventualmente até num viés mais hawkish, mais agressivo, e que, pelo discurso do Jerome Powell, está no radar até 0,75% de aumento a partir da próxima reunião. Vamos ver como o mercado vai digerir tudo isso. O fato é que muito questionado foi o quão eficaz é um aumento na taxa básica de juros para 7% ao ano, que seja, diante de uma impressão de dinheiro sem precedente. O balanço patrimonial do Federal Reserve tá virado numa shit coisa. Tem até avião caindo naquela encrenca. E o mercado sabe que essa montanha de títulos que estão dentro do balanço patrimonial do Federal Reserve eventualmente pode nunca ser paga, já que o teto da dívida vive aumentando e vai seguir aumentando. Existe uma guerra em andamento. Existe essa política da administração Biden que quer transformar o Obamacare agora o serviço de saúde pública norte-americana que eles estão criando. Eles querem, inclusive, aumentar os impostos, segundo a proposta orçamentária da administração Biden. Isso, com certeza, vai enfrentar uma séria resistência na Câmara Federal, que tem o controle dos republicanos.
Isso tá no radar e isso acaba também criando problema para o próprio Fed aumentar a taxa básica de juros, já que boa parte do orçamento vai ter que ser destinada ao pagamento dos juros. E agora, na capa do New York Times, dando conta de que uma eventual inadimplência pela administração federal norte-americana poderia colapsar o mercado financeiro e gerar uma onda de desemprego e um crash num efeito dominó sem precedente. E isso agora já é tratado com uma certa normalidade pelos jornalistas norte-americanos. Existe a possibilidade real da Câmara Federal norte-americana não aumentar o teto da dívida e colocar a administração federal em default. Lembrando que o Biden já está fazendo uso de recursos de fundos previdenciários administrados pelo Poder Executivo Federal norte-americano numa conduta temerária, já que isso não diz respeito ao compliance da administração federal norte-americana. Enfim, gente, o mundo está virado, tem uma guerra em andamento, os gastos militares não param de crescer, o mundo está virado numa hecatombe nuclear, já que existe também a possibilidade de uma guerra nuclear se avizinhar. Agora a Câmara Federal está resistindo em aumentar o teto da dívida, já que é controlada pelos republicanos. O Jerome Powell agora vem com essa de querer levar a taxa básica de juros para um patamar ainda mais alto, inviabilizando o próprio serviço da dívida. Obviamente que a BTC iria sentir, ela sentiu, agulhou uma vez, está fazendo meio que um fundo duplo aqui, mas é bem provável que na virada da VWAP a gente retorne aqui para um patamar de 22.300. Vamos acompanhar no gráfico da banda de VWAP semanal, tá ficando feio, mas eventualmente qualquer indício de uma conduta menos hawkish do Federal Reserve, vocês podem ter certeza que a BTC volta num movimento espasmódico, liquidando esse monte de shortado que encheu o book no sentido short e que eventualmente pode acabar sendo tarrafiado, vamos colocar assim, já que o mercado ainda está digerindo toda essa profusão de informações que o Jerome Powell repassou, inclusive sobre o mundo cripto. Ele falou muito sobre stablecoins e a necessidade de regulação desse mercado crescente. Enfim, gente, o dia foi agitado, a semana vai seguir agitada, tem payroll ainda. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para falar da própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Qualquer movimentação mais brusca do mercado, eu volto a reportar. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.